Boa tarde a todos, tudo bem? Eu vou aqui fazer uma breve análise, né, do que está acontecendo hoje com os recentes, um recente escândalo, uma recente escândalo da República, são as mensagens aí do Alexandre de Moraes e outros juízes e até peritos da Justiça. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um sistema autoritário, quando quer tomar o poder, dentro do contexto de uma democracia, ele usa de algumas estratégias. Tá? Ele não tem como, simplesmente hoje, no contexto de hoje, de fazer uma revolução armada. Né? Não há espaço para isso. O próprio Gramsci estabeleceu que as revoluções armadas tinham diversas dificuldades e em longo prazo podiam não funcionar, pela perda de apoio, né, internacional e uma série de outros fatores. Mas enfim, então, o que eles começaram a perceber? Eu tenho que usar as regras da democracia, eu tenho que usar as instituições da democracia para a tomada de poder. E como é que eu faço isso? Eu começo aparelhando as instituições, começo colocando o meu pessoal nos cargos chaves, nas prefeituras, no Congresso, no Judiciário, e eu também começo a subverter a lei, os valores, por meio da escola, por meio das universidades. Então, o primeiro passo é a ocupação de espaços e a mudança da agenda da sociedade, sempre com uma narrativa de defesa da democracia, quando na verdade o objetivo é a tomada do poder, é a instalação de um sistema totalmente autoritário disfarçado de democracia. Então, nessa primeira fase, eles fazem a cooptação do pessoal que está no poder e oferecendo os melhores benefícios, sistemas de corrupção, cargos, privilégios, etc. E assim o PT fez. Né? Quando a Lava Jato estourou e começou a prender muita gente, quando começou a se prender só o pessoal do PT, estava tudo bem. Quando se começou a chegar no PSDB, quando começou a se botar um perigo pela toda uma estrutura corrupta que existe no Brasil, aí eles foram atrás do Lula como salvador da pátria para salvar eles da perda de todo esse poder e desses privilégios. Só que eles esqueceram uma coisa: Lula e companhia, eles não querem democracia, eles não querem dividir poder. Sempre foi o objetivo máximo do comunismo o absolutismo, a tomada do poder de uma forma concentrada e sem qualquer tipo de capacidade de reação dos cidadãos, das instituições ou de oponentes. Então, no primeiro momento, eles dividem o poder. Eles dividem o poder utilizando de pessoas corruptas, utilizando de pessoas que de alguma forma têm privilégios e que têm medo de perder tudo isso. É o caso, por exemplo, da velha mídia, é o caso de membros do judiciário, é o caso de empresários, é o caso de políticos, etc. E eles prometem que vão governar juntos. Não, você me ajuda a chegar ao poder e eu vou barrar aí esse processo de moralização do país, esse processo de perseguição aos corruptos, os bandidos de sempre, para a gente voltar tudo ao ser o que era. E a gente vai aí dividir com vocês. Então, nesse primeiro momento foi isso. E para isso eles utilizaram o judiciário, o Congresso, né, entrou nesse grande acordão, né, para trazer o Lula de volta à presidência, né, descondenar o Lula. Ocorre que eles, talvez por ingenuidade, talvez por não ter alternativa, né, perceber que não teria muita alternativa, o Lula seria a única opção e eles chegaram a essa conclusão, não tinha outro. Eles preferiram arriscar. Não, a gente não tem o que fazer, a gente vai trazer esse cara de volta e depois a gente o controla. Depois a gente vê o que vai fazer e ele sabe que ele vai estar na nossa mão, porque afinal de contas, se nós o colocamos lá, nós podemos tirá-lo. E para isso o Alexandre de Moraes foi o grande instrumento dessa estratégia, né? O Alexandre de Moraes e o resto do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que essa é a segunda fase do processo. Acontece que o comunismo, né, esse pessoal, eles não admitem, o comunismo ele não admite a divisão do poder. Não existe essa de, nós vamos aqui governar junto, né? Nós vamos assim sempre estar dividindo com vocês aqui as decisões, etc. Um totalitário, um ditador, ele não consegue conviver com a possibilidade dele ser apeado do poder. O projeto é de tomada do poder indefinidamente. Todo ditador é assim, todo sistema. Vamos olhar o caso do Stalin lá na Rússia, né? Que fez os grandes expurgos, assassinando muitos dos seus oficiais, dos seus generais. E quando ele precisava dos generais, ele depois os descartava, depois que não precisava mais. O que acontece agora nessa fase? Agora que o PT conseguiu consolidar o seu poder, ele precisa acabar com o poder dos seus comparsas, dos seus parceiros nesse processo. Ele não pode admitir que haja uma pequena possibilidade dessa mesma turma que os trouxe ao poder de volta possa de alguma forma mudar de opinião. Eles não podem ficar à mercê 1 milímetro dessa gente. Então, nesse primeiro momento você divide o poder, nesse primeiro momento você dá alguma coisa para eles, mas depois você tem que colocá-los no cabresto. Então, o Alexandre de Moraes, que se achava o grande poderoso, né? Que eu trouxe o PT, quem manda no país sou eu. Muita gente, a mídia, que não entende porcaria de nada, né, dizia isso. Não? O homem mais poderoso do país é o Alexandre de Moraes. Nunca foi. Os mais poderosos do país estão na política. Né? Não existe nenhum judiciário. Ditadura do judiciário não é ditadura do judiciário. É ditadura da política. Uma política que permitiu e permite ao judiciário trazer um político de volta que está lá para garantir que a classe política continue sendo dos piores canalhas. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte: como o Lula ele não pode conviver com alguém acima dele, ou pelo menos do lado dele, ele precisava estabelecer uma estratégia de eliminação do poder dessa pessoa, ou seja, do Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes, ele, por princípio, ele não é exatamente um comunista. Né? Ele não é, como se diz, o comunista raiz, digamos assim, né? Então ele é alguém, simplesmente um ególatra, que é viciado no poder ditatorial e que aproveitou esse contexto para exercer toda a sua neurose, né, de necessidade de controle e poder e vingança. Muito bem. Dito isso, depois que o Lula e o PT já conseguiram controlar as instituições, eles precisam agora colocar os seus parceiros não mais como cúmplices, como meros parceiros, mas como subordinados. Como aconteceu, por exemplo, com Stalin. Quando Stalin, o Hitler invadiu na Operação Barbarossa a Rússia, houve um grande general que foi o grande responsável pela vitória dos russos. Só que esse general, não lembro agora o nome, ele ficou muito famoso, ele se transformou num herói. Passado aquele momento, né, da necessidade desse general, o Stalin simplesmente tirou ele de cena. Até fotos com o general foram apagadas da história. Num desfile de comemoração à vitória na Rússia, lá em Moscou, o general não esteve presente, porque a partir do momento que ele não era mais necessário, Stalin diz: eu não posso ter ninguém que de alguma forma eu vá dividir a sombra comigo. Ele tem que ficar no lugar dele, ele não é mais necessário. Então, o que está acontecendo hoje com Alexandre de Moraes é que ele não é mais necessário, no sentido de que o sistema já controla,
já controla as instituições. Então, o que que o Lula está fazendo? Usando para isso da Folha de São Paulo, o PT está fazendo, usando para isso da mídia. Está criando um dossiê, está criando toda uma situação, não para tirar o Alexandre de Moraes, mas para colocar o Alexandre de Moraes sob o seu julgo. Tudo isso que está sendo produzido de denúncias, de documentos, de críticas, é uma forma de dizer para o Alexandre de Moraes: agora você vai fazer o que eu mando, você não é ninguém, você não é nada. Se você pensou que algum dia você tinha poder, você não tem. Por quê? Vocês acham que, sinceramente, alguém vai abrir impeachment do Alexandre de Moraes? Não. Isso não ocorrerá. Por que eles estão fazendo isso, então? Porque eles precisam de uma carta na manga para dizer para o Alexandre de Moraes: olha, eu agora tenho tudo isso aqui contra você. Quem manda agora sou eu. Se você um dia pensar em ficar contra a gente, nós vamos sim abrir impeachment. Ou seja, eles não fizeram isso para dar subsídios à oposição para tirar o Alexandre de Moraes. Eles fizeram isso para eles poderem tirar o Alexandre de Moraes quando eles quisessem. Ao mesmo tempo, como o Alexandre de Moraes não é cria do petismo, o Lula precisa de um juiz do STF que passe a ser o poder dentro do STF do Lula, não o Alexandre de Moraes. E quem está ocupando esse espaço? O Dino. Sim, esse sim, um comunista raiz, esse sim que representa os valores dessa gente. Então, eles estão enfraquecendo o Alexandre de Moraes para colocar o Alexandre de Moraes nas mãos do Dino, no certo sentido, para levantar o Dino dentro da estrutura de poder, como esse sim, aquele que não tem nada contra ele, que não poderia passar por um processo de impeachment, e ser aquele que poderia defender o Alexandre de Moraes. Então, o que está acontecendo é que estão descartando o Alexandre de Moraes no sentido do grande instrumento, da grande estratégia. Então, o Lula ele não quer que seja o Alexandre de Moraes a pessoa de quem ele dependa. Ele quer que seja o Dino. Então, ele está fortalecendo o Flávio Dino, está enfraquecendo o Alexandre de Moraes. Não que ele vá sofrer alguma coisa com o que está acontecendo, já está claro que não vai acontecer impeachment, mas justamente é uma chantagem. Vocês estão entendendo o que acontece? O sistema está agora concentrando o poder. Ele não consegue, esse sistema ele não admite a divisão do poder. Então, num primeiro momento o STF era parceiro, agora o STF vai estar sob o julgo dessa gente. Não tem, é uma mensagem para o STF dizendo assim: vocês têm que fazer o que eu mando agora. Não é mais uma opção, não é mais um acordo entre a gente. Porque se eu posso tirar o Alexandre de Moraes, eu posso tirar qualquer um. Então a gente tem que entender o seguinte: o que está acontecendo é uma estratégia de cada vez mais concentração de poder, tomada de poder, de subjugação, né, usando para isso da mídia. A mídia está sendo utilizada para essa estratégia. Vocês acham sinceramente que a Folha de São Paulo ia fazer uma publicação dessa, uma reportagem dessa, sem anuência do Lula? Sem o Lula aprovar isso, gente? Não é estranho isso? De repente esse pessoal aí, depois de todas as coisas, as piores coisas que foi feito aí contra os brasileiros, os processos ilegais, eles de repente acordarem do nada e começarem a criticar o Alexandre de Moraes, produzindo aí dossiês, fatos, documentos, uma hora para outra, quando na verdade eles já tinham todas as condições, todos os processos ilegais já existiam. Não precisava de mensagem de celular, não precisava de nada disso. Por que estão fazendo agora? Porque isso é ordem sim, isso é ordem de cima, isso é ordem do Lula. O sistema está agora simplesmente botando o Alexandre de Moraes, mostrando para ele o que ele não é. Não é aquela bola toda, não é aquele poderoso. Está dizendo: tu não é nada, somos nós que mandamos. É isso que ninguém está entendendo. Tá? Ninguém está entendendo. A única maneira assim que você teria de quebrar isso aí é sim fazer o impeachment
do Alexandre de Moraes. Mas isso não vai acontecer porque a estratégia não é essa. Um abraço. Eu quero só que vocês comentem aí o que vocês acham disso. Se vocês concordam ou não concordam.